aqui, tudo bom com você? Vocês já sabem que quando eu apareço aqui de jaleco é porque eu vou falar de veterinária, né? Apesar que já deve estar no título também. Pra quem não me conhece, eu sou a Luana Felício e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho de como foi meu primeiro semestre na faculdade. Antes de mais nada, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui do lado pra vocês irem lá me seguir, tá? É Luana Felício com 2 O no final. Eu posto de tudo lá, maquiagem, veterinário, tudo que tem a ver com a minha vida tem lá, tá bom? Vamos lá então. Meu primeiro semestre foi uma coisa muito louca, porque se vocês assistiram no vídeo que eu conto sobre a minha faculdade, eu falei um pouquinho lá sobre o quanto eu era sensível e tinha medo de ver as coisas e tal. Até me emocionei naquele vídeo. O primeiro semestre foi um mundo novo se abrindo na minha vida, assim, né? Na minha frente. Eu vou começar primeiro falando um pouco sobre as matérias, depois a gente vai desenvolvendo isso daí. No primeiro semestre eu tive matéria de práticas veterinárias, corpo animal 1, que seria basicamente anatomia, desenvolvimento humano e social, que foi uma matéria online, é EAD, né? E processos biológicos. Em relação a práticas veterinárias, no primeiro semestre eu tive muito contato com animais de grande porte. Caprino, ovino, bovino e equino, né? Vaca, boi, cabrito e ovelha. Esse primeiro contato que eu tive com os animais foi incrível. Eu tive uma paixão assim à primeira vista com a matéria, porque eu me identifiquei muito com os animais grandes. E ali, naquele momento, eu queria muito seguir para essa área. Eu queria muito cuidar de grandes, cuidar de cavalos ou de bovinos. E foi muito sensacional. Tipo, você vai criando uma paixão pela matéria, pelo curso, pelos animais. Na verdade, para os animais não, porque quando a gente entra nesse curso é porque a gente já gosta, né? Nessa matéria a gente tinha muito contato, então a gente aprendeu a fazer exame físico, como aferir a temperatura, auscultar frequência cardíaca, frequência respiratória, linfonodos. Basicamente tudo que envolve a parte de exame físico, anamnese, basicamente isso. Então você tem muito contato com os animais, né? É muito incrível. Além das práticas veterinárias, a gente teve corpo animal 1, que é a anatomia. Então a gente começa a aprender os ossos, acidentes ósseos, cartilagem e músculos, se eu não me engano. Atualmente eu estou no 4º semestre, então se eu deixar passar alguma coisa, vocês me perdoem. Faz um tempinho que eu passei do primeiro semestre. Então, em corpo animal, a gente aprendeu muito sobre ossos, acidentes ósseos, que é as partezinhas chatas de cada osso, cartilagem, articulação, músculo. Eu acho que foi só isso. Em corpo 1, acho que foi só isso. E a gente aprendia com a peça mesmo, sabe? Com a peça real do animal mesmo. Foi muito legal, foi muito incrível. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui algumas imagens desse período, dessa época, que foi muito sensacional. Eu amei demais essa matéria, corpo animal. Não sei porquê, mas eu me dei muito bem em anatomia. Em relação às minhas notas, esqueci de falar. Em práticas veterinárias, a minha média final foi 6,9. E a minha média final em corpo animal 1 foi de 8,2. Outra parte em corpo animal, que foi a parte que eu não gostei, que foi bem complicado, é a parte de micro. Células, essas coisas que a gente não consegue pegar, assim, sabe? Que você tem que ver no microscópio. A gente via muitas lâminas e tal, no computador, no laboratório de informática. Essa aula era muito pesada. Pesada em que sentido, Luana? Era chata. Pronto, falei. A aula era na sexta-feira à noite. Eu faço a faculdade à noite, né, no período da noite. Então a aula era na sexta-feira à noite, no escuro, porque para colocar o slide na parede tem que apagar a luz. No escuro, era propícia para você dormir. Eu não dormia, tá? Só para me defender aqui antes de qualquer coisa, eu não dormia na aula, mas você entende mais ou menos ali a situação. É muito difícil de você se concentrar. É uma aula muito cansativa e, enfim, era bem pesada essa aula. De qualquer forma, eu fechei com 8,2 na matéria. Nessa época, a média para passar na matéria era 5, tá? Processos biológicos foi um pouquinho mais chato. Em processos biológicos, deixa eu pegar aqui.
Durante a gravação eu acabei me equivocando. Eu tive 2 vezes processos biológicos, que foi o 1 e o 2. E na hora da gravação eu falei a respeito do processos biológicos 2, que foi no 2º semestre. Então, na verdade, em processos biológicos, nesse 1º semestre foi mais uma introdução nessa parte de bioquímica. Então a gente aprende bastante sobre os macro e micronutrientes, com mais ênfase nos macros, na verdade. Então proteína, carboidrato, lipídios, e a gente aprende direitinho como que são cada uma dessas moléculas e tudo mais. É mais uma introdução mesmo na parte de bioquímica. Nessa época, o professor que a gente pegou, ele tinha uma metodologia bem puxada. Ele ia apertando muito a turma e a gente teve um pouquinho de dificuldade para acompanhar no início das aulas. Mas no decorrer aí do semestre a gente conseguiu deslanchar. Mas a metodologia dele era bem puxada. Então, dependendo do professor que você pegar, principalmente no 1º semestre, que é uma realidade totalmente diferente da escola, dos cursos que a gente faz antes da graduação, né? Isso acaba dificultando um pouquinho. Então, você tem que prestar muita atenção, fazer o máximo de anotação que você puder. Apesar de ser uma introdução à matéria, foi um pouquinho puxado. Não vou mentir, não. Vamos continuar aí com o vídeo. Mas em processos biológicos eu fechei com 6,8. Essas 3 matérias que eu falei pra vocês foram as matérias presenciais. E eu tive uma matéria de EAD, né? Uma matéria online, que era desenvolvimento humano e social. Eu não tenho muito o que falar dessa matéria, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho muita dificuldade com matéria online. Eu prefiro 1000 vezes estar ali na sala, sentada com o professor me explicando, porque se eu tiver dúvida eu já vou, pergunto pra ele já e acabou. Agora, matéria online não é comigo, sério. Todas as matérias online que eu fiz, eu tive um pouquinho de dificuldade. Não sei nem pra que tinha, mas tudo bem. Eu não vou questionar isso. E também não vou falar muito porque eu não fui muito bem nessa matéria. Em desenvolvimento humano e social, eu fechei com 5,4. As aulas de prática veterinária eram feitas tanto na sala de aula, a parte teórica, quanto em uma parte da faculdade onde ficam os animais. Então, essa era a melhor parte da aula. A matéria de corpo animal era mais no laboratório de anatomia e também no laboratório de informática, porque a gente via as lâminas lá nos slides. A gente montava lâminas também. E processos biológicos era toda a matéria feita em sala de aula mesmo. Então, por isso que era bem puxado. Matéria preferida e a matéria que eu menos gostei. Embora eu tenha ido muito bem em corpo animal, a minha matéria preferida foi práticas. Por ter esse contato com os animais, eu acho que para qualquer pessoa seria, né, práticas veterinárias. E a minha matéria que eu menos gostei foi corpo animal, embora eu tenha ido muito bem. Mas a parte de micro, ai, como eu detestava aquilo. Pior que você tem que saber, então não tem pra onde correr. Mas era a parte que eu menos gostava. Esse período do 1º semestre foi um pouquinho complicado, porque você tá ali tentando entender como funciona a faculdade. No meu caso, eu já vim de outras faculdades, isso é um assunto para outro vídeo, é a 5ª. Mas você começa a tentar entender a metodologia, como que funciona, quais são as regras da faculdade, você começa a conhecer o campus, você se perde muitas vezes, você coloca a carteirinha da catraca no lugar errado, isso é muito normal. Mas além desse transtorno todo que você tem, é um período muito gostoso, porque é quando você tá começando a entrar no mundo novo que você escolheu, né? Nesse caso, medicina veterinária. E todos os primeiros contatos são muito, muito especiais. Alguns são melhores, outros piores, mas são todos especiais, tá? É quando você começa a fazer as suas amizades, quando você começa a descobrir o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade. É um período novo, tá? É um período de... Se eu tenho uma palavra para definir o 1º semestre, é um período de conhecimento. O conhecimento não é o caso, que eu acho que para todos teria conhecimento, né? Mas é um período de adaptação real. Pronto, adaptação é uma palavra que dá para definir. Eu acho que foi um dos semestres mais especiais que eu tive. Dica pra vocês: se organizem, prestem muita atenção na matéria, façam o máximo de anotação que vocês puderem e estudem fora da aula. No final de semana, qualquer tempo que vocês tenham um pouquinho mais livre,
tenta dar uma revisada na matéria. Isso vai ajudar e muito, tá? Eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, mas se você tiver um tempinho e olhar a matéria, dar uma revisada, vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu aprendi a fazer nesse semestre foi gravar o áudio da aula. Os professores autorizavam, claro, a gente não podia filmar, mas a gente podia gravar o áudio da aula. Isso é incrível, porque durante a aula você não precisa escrever nada. Presta atenção no que o professor está falando. Presta atenção no que ele tá falando. O que for importante que você falar, opa, isso aí acho que eu vou esquecer. Anota. Ali na hora, anota, rabisca mesmo, não tem problema. Quando você tiver um tempo pra estudar, pras provas, enfim, você pega todo aquele áudio da aula que você teve e escuta de novo. Quando passa esse período da aprendizagem, você escuta com um outro pensamento, uma outra realidade, entendeu? Quando você escuta pela segunda vez, você entende muito melhor o que ele tá querendo dizer com isso, o professor, tá? Se possível, imprime a matéria da aula antes de ir pra aula, leva a matéria impressa, porque é melhor, tipo, os slides, no caso, meus professores, eles disponibilizavam os slides. Então, se você tiver isso impresso, pra você ir acompanhando o que ele tá falando e ir fazendo anotações, ó, show de bola, vai ajudar muito, de verdade. E basicamente é isso, eu vou voltar agora com vocês contando como foi o segundo semestre, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? E aí quando chegar no quarto semestre eu vou contando conforme vai acontecendo, beleza? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham que eu não falei aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza? Como eu falei, faz um tempo já que eu passei pelo primeiro semestre, tem muita coisa que eu não lembro. E se você tiver alguma curiosidade que eu não falei, eu não tenho problema nenhum em responder, eu respondo todos, tá bom? Já dá um like no vídeo se você gostou, se não gostou também coloca o dislike, eu preciso da avaliação de vocês pra saber qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam. E se inscreve no canal pra dar uma fortalecida aí na amizade, né? Um super beijo pra você e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!